Oi. Boa noite, gente. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias rapidinho aí, para a gente não perder muito tempo. No Evangelho de Marcos. Marcos. Capítulo 12. Marcos 12, do verso 41 ao 44. Marcos 12, do 41 ao 44, todo mundo achou? Ih, tem gente procurando ainda. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41, que diz assim: Sentando diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Esse texto foi o texto base do estudo dos pequenos grupos. E se você tem participado dos pequenos grupos, glória a Deus pela sua vida. Se você ainda não está participando, glória a Deus pela sua vida também. Eu quero encorajar você a participar dos pequenos grupos. Então, se você ainda não está em um pequeno grupo, procure qualquer pessoa. Você está em um pequeno grupo? Você está em um pequeno grupo? Estou, eu quero fazer parte. Para mais informações, procurar Antônio, Raíssa, eu ou o pastor Marquinhos. Feito o merchan, agora a gente vai para a palavra. Esse texto é um texto simples, pequeno, mas que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite de maneira muito rápida. Eu vou tentar ser rápido, eu vou tentar não falar muito, mas eu gostaria de refletir com vocês sobre oferta. E hoje, nessa noite, a gente tentar desmistificar algumas coisas ou alguns conceitos que a gente tem como oferta, porque parece que a gente ainda pensa como oferta com a mente do Antigo Testamento, limitando a oferta a apenas dízimos, ou dinheiro, ou Pix, né? Glória a Deus pelo Pix. Hoje a gente tem o Pix. Mas a gente vai perceber, à luz da Bíblia, que oferta é muito mais do que dinheiro. A gente vai perceber, à luz da Bíblia, que oferta vai além, inclusive, de bens materiais. Se você prestar atenção, Jesus ele está sentado diante de um lugar onde era coletada as ofertas. Então era como se Jesus estivesse aqui, ó, se o pessoal das câmeras aí conseguir me acompanhar, era como se Jesus estivesse aqui pertinho, aqui sentado, colocou uma cadeira. Olha como eu saí da imagem, eu sou maravilhoso. É como se Jesus estivesse sentado aqui numa cadeira pertinho aqui, tá, eu estou só olhando aqui quem vai depositar. Laírton, tal. Eu vou ficar só olhando aqui. Aleph. Aí daqui a pouco vem Luquinhas lá em cima, tal, vem aqui, tal, e eu só olhando aqui, ó. E aí Jesus, ele está, pronto, quem estiver na câmera aí, vamos acompanhando, isso aí, vai chegando aí, legal. O pessoal é diferenciado aí, viu? E aí Jesus estava observando todo esse movimento. E o texto vai dizer que muitos ricos depositavam grandes quantias. Se fosse hoje em dia e não existisse o Pix, iam ter várias pessoas com bolsas de dinheiro, ia chegar e ia depositar. Mas eu não quero entrar e mergulhar no contexto desse texto e nem em muitos detalhes, para a gente não perder muito tempo. Eu queria refletir justamente sobre esse tema, oferta, porque é isso que está em jogo aqui nesses versos. É isso que Jesus faz questão de enfatizar
Quando o autor ele faz questão de dizer que Jesus estava observando pessoas ricas depositando um dinheiro. Mas quando Jesus ele se refere à viúva pobre, o autor faz questão de dizer que ela é pobre, e no Evangelho de Lucas existe a mesma passagem, e o autor também diz que ela é pobre. Ele se refere a essa mulher e a ação dela não como um depósito de dinheiro, mas como uma oferta. O autor faz questão de usar esse termo para diferenciar a ação dos demais com a ação daquela mulher. É intencional, é proposital, porque o que aquela mulher estava fazendo, Jesus não disse o que ela estava fazendo, Jesus fez um contraste com o que as pessoas daquela época fizeram. Essas pessoas estão dando dinheiro que sobra. E Jesus nem precisa explicar muito para dizer que o que aquela mulher deu foi o que ela tinha de mais precioso, ou na verdade, tudo que ela tinha. Ele nem precisou explicar muito, é tanto que são 4 versos. Nesse trecho a gente não sabe nem como é o nome dessa mulher, a profissão que ela exercia, o currículo acadêmico que ela tinha, e nem quanto ela investia na bolsa de valores, e nem na criptomoeda. Mas o texto faz questão, o autor faz questão de dizer que ela era pobre, mas ela deu tudo, e inclusive tudo do seu sustento. Imagina aí, eu vou colocar uma situação bem aperreada, como diz o nordestino, bem aperreada. Imagina aí quem está nessa fase de querer casar. Eu sei que tem algumas pessoas aí que casaram recentemente, há pouco tempo atrás. Mas tem gente que está querendo casar, tem gente que está se organizando para casar, não é assim, Aleph? Glória a Deus por isso. Imagina você está juntando dinheiro para casar, você está pagando boleto, você está desesperado, e o Senhor te convida a dar tudo como oferta. E aqui agora eu estou falando especificamente de dinheiro, né? Porque quem casa quer casa, então tem que juntar dinheiro. Imagina se o Senhor te convida a, no mês que vem, dar toda a tua mesada do mês que vem. Se tem alguém aqui que recebe mesada, não sei se tem. Se tiver, bem, isso se aplica a você. Imagina você que já trabalha, você que é estagiário, que é estagiária. Aí você, mês que vem, que é o melhor mês para você fazer isso, né? Porque todo mundo quer comprar roupa nova, todo mundo participa de confraternização, todo mundo quer comprar um panetone, todo mundo quer impressionar a namorada, namorado. Aí o Senhor te convida no mês de dezembro a ofertar tudo. Imagina no meu caso que o meu aniversário é em dezembro. Olha que maravilha. E o meu aniversário é no mesmo dia, no dia 24 de dezembro. Aí o Senhor me convida, pronto, deixa de festejar o teu aniversário e vamos festejar o meu? Não é legal? Enfim. Imagina se o Senhor fizesse isso com você. Aquela viúva pobre ofertou tudo que tinha. E aí a gente precisa entender que oferta não é o que eu dou, o valor que eu dou, porque isso é terrível, mas parece que tem gente ainda hoje que se sente melhor ou superior ao outro porque o seu dízimo é maior. Isso é ridículo. Mas isso ainda hoje existe nas igrejas. Eu quero acreditar que aqui não, mas em outras igrejas. Mas isso é ridículo. Eu achar que porque eu dou R$1 a mais do que Dudu, nos dízimos e ofertas, né, varão? Eu sou melhor do que ele. Não sou. Isso não muda em nada o meu status com Deus. Isso não muda em nada. Então, oferta não é o dinheiro que eu deposito aqui. Tem gente que entra em crise por causa de dinheiro. Dinheiro é um negócio complicado. Tem gente que é uma pessoa, quando bota dinheiro na mão, vira outra pessoa. Eu sei disso.
Conheço pessoas muito próximas a mim que são assim. Dê dinheiro, dê qualquer coisa, mas não dê dinheiro. Oferta é quando eu entendo que os meus bens, e aí vai além do dinheiro, os meus bens são do Senhor. Quando eu entendo que tudo aquilo que eu tenho foi o Senhor que me deu, eu oferto. Eu coloco à disposição de Deus. Eu entender que se hoje eu tenho uma casa, um carro, um trabalho, sou concursado, seja lá o que você tenha, que te garanta uma estabilidade, conforto, liberdade financeira, seja lá o que for, se você é um bom investidor e recebe o retorno disso, se você está ganhando em dólar, seja lá o que for, entenda que tudo isso foi o Senhor quem te permitiu, em primeiro lugar, ter vida, saúde para trabalhar, porque dinheiro não cai do céu, a não ser com esses jogos de hoje em dia que está dando o que falar. Inclusive de maneira duvidosa, né? Vale a pena dizer, se você não sabe, porque inclusive já existe uma estatística que existe um número, um número relativamente grande de evangélicos apostando nessas coisas. Isso já é uma realidade triste, uma realidade difícil. Quando nós entendemos que a nossa vida é do Senhor, nós ofertamos inclusive o nosso tempo para Deus. Quando nós paramos um momento da nossa semana para ir para um pequeno grupo, para participar de um pequeno grupo, que você nem tem que se deslocar da sua casa, você pode fazer online, olha que conforto. Você pode, no conforto da sua casa, através do aplicativo lá, você bota um pano de fundo, você bota lá uns livros lá bem, para você dizer que é estudioso, né? E você participa de um pequeno grupo. 1 hora do seu dia, isso é um privilégio. Mas é um privilégio para quem entende que a sua vida é do Senhor. E que inclusive o seu tempo é de Deus. Então, quando você para vir para o culto de oração durante a semana, ou melhor, vou melhorar para você em casa assistir através da internet. Quando você entende que a sua vida é do Senhor, você entende que você não está gastando tempo, mas você está investindo tempo. Porque, na verdade, você está devolvendo ao Senhor como oferta a sua vida a Ele. Quando você vem aqui no sábado, talvez alguém possa até pensar isso. Se você pensa isso, tire da sua cabeça. Se você tem esse entendimento, tire da sua cabeça. Eu venho para o sábado para ver o que é que o pastor Marquinhos vai pregar. Tire isso da sua cabeça. Porque você vai entrar e vai sair vazio, vazia. Porque você vai vir aqui para ver o que o pastor está pregando, o que o seminarista está pregando, o que o convidado de fora vem pregar, e vem criticar, e vem, não, porque eu achei que poderia ser assim, assim, assado. Deus, Ele está interessado no nosso coração, e não na nossa análise de como foi o culto. Olha como foi o culto hoje. Certo, mas você já parou para pensar, que tipo de culto você prestou ao Senhor hoje? Que tipo de culto você está prestando ao Senhor hoje? Quando eu entendo isso, eu levo muito a sério o meu tempo com Deus, porque na verdade quem me deu tempo foi Ele. Quem me deu 24 horas no dia foi Ele. Eu podia estar morto, mas a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida, sobre a sua vida. Isso é oferta, é muito mais do que dinheiro. Porque dinheiro vai e vem. É provável que tenha aí alguém no meio da rua agora tirando dinheiro dos outros, roubando. É provável que tenha outras pessoas agora, nesse exato momento, pedindo. Dá um dinheirinho aí você sabe que está pedindo dinheiro para trocar por outra coisa, que você já sabe o que é, você já entende isso. E muitas vezes nós estamos aqui dentro. Não, eu não vou dar o dízimo.
Não, porque a igreja já tem tanto dinheiro. Uxi, uma igreja bonita dessa, já tem tanto dinheiro. O que é R$1 que eu vou dar? Porque se a gente for parar para pensar, assim, é um cálculo muito difícil e tem a questão do tempo. Mas o valor que aquela mulher deu é tão pouco, que aquelas 2 moedas ela teria que dar mais de 170 vezes para chegar ao valor de um dia de trabalho, naquela época. Porque o texto vai dizer que o valor da moeda era correspondente a um quadrante. 170 e poucas vezes mais era o valor de um denário, que era o valor de um dia de trabalho. A moeda daquela mulher era tão desvalorizada, que nem o real em relação ao dólar era tão desvalorizado que nem o dinheiro daquela mulher. E ela deu, sorrindo assim, que nem formiga está sorrindo agora. Feliz da vida. Assim, foi 2 mesmo, foi 2 moedinhas. É isso aí. Isso aí. A grande questão da oferta da viúva não foi o valor que ela deu. A grande questão foi a oferta dela. A grande questão foi o coração dela. Quando a gente lê esse texto, e a gente lê várias vezes, cada um contribua segundo o que está proposto no seu coração. É para você dar com alegria. Se você quiser dar R$2, dê R$2. Né? Tem gente que prefere R$2 ou um presente misterioso. Mas se você der R$2, e aí a gente precisa já também desmistificar uma coisa. O dinheiro que você deposita aqui, ou que você faz uma transferência para o Pix da igreja, não tem a ver com a igreja precisar desse dinheiro ou não. Porque se você não contribuir, outra pessoa vai contribuir. Deus é o Senhor dessa obra e Ele vai levantar pessoas para suprir. Mas tem a ver com o seu coração. Você tem coragem de devolver para o Senhor o dinheiro que Ele te deu? Precisa ter coragem para isso. Sabe por quê? Porque se você trabalha ou tem conta para pagar, você tem boleto para pagar, você tem que pagar, tem que sustentar alguma coisa. Mesmo que você seja solteiro, mas você já tem a conta para pagar. Mesmo que, piorou, se você namora, aí pronto, aí que você tem conta para pagar mesmo. Suas contas não, da sua namorada. Porque a namorada nunca paga a conta do namorado, né? Diga-se de passagem. Né? Via de regra, né? Mas os casais hoje em dia estão mais modernos, né? Existe um meio a meio aí que, se o cara não tiver muita condição, ele vai e chega e diz, olha, não vamos naquele lugar não, que é muito caro, vamos aqui no espetinho aqui na esquina, que aí a gente se entende melhor. Aí ela chega junto, estou junto com você, pega o seu dinheiro, pega o meu, a gente vai lá naquele hambúrguer lá, entendeu? Isso é o quê? É companheirismo, né? Mas via de regra, o homem que paga a conta. O presente, os BO, só sobra pra gente. Glória a Deus por isso. Né? E aí eu queria só lembrar de um texto que está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 4, se você puder acompanhar comigo, abra sua Bíblia aí, mantenha sua Bíblia aberta. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, apenas o verso 3 em diante. Diz assim, aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou da oferta, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara e cancelou Deus no Instagram. A gente está falando de oferta e esse é o primeiro exemplo que a gente tem na Bíblia de oferta. Uma oferta da qual Deus se agrada e a outra da qual Deus não se agrada. E existe uma linha muito
tênue entre você dar muito dinheiro e dar pouco dinheiro. Você não tem problema nenhum, você dá muito dinheiro. Se você tem, dê. Inclusive, se você tiver meu contato, eu tenho pouco dinheiro. Aí se você tiver muito, a gente faz uma coisa recíproca. Né? Aí a gente equilibra as nossas rendas aí, né? Se for o caso. Né? Se Deus colocar no seu coração, fique à vontade. Mas não tem a ver com o valor que você tem, mas tem a ver com a forma como você oferta. Se você tem 2 casas, e Deus está te pedindo uma, dê uma. Eu sei que é um exemplo muito radical, e eu não sei se alguém já passou por uma experiência de ter que abrir mão de um bem, de ter que abrir mão de um bem que você tem como precioso. Quando a gente é criança, eu gostava muito dos carrinhos da Hot Wheels. Só que a gente morava numa casa e passava muitos meninos no meio da rua, e eu gostava de sair para a rua brincar. Era uma época que a gente brincava no meio da rua, né? Arrancava um pedaço do dedo. Era uma época diferenciada. Só que aí a minha mãe, ela fazia o quê? Ela chamava as crianças da rua. As crianças da rua que estavam sujas, às vezes não tinham o que comer. Aí chamava as crianças da rua, e no terraço de casa tinha um chuveiro, ela chamava as crianças e botava para tomar banho no chuveiro lá de casa. Aí, além de botar para tomar banho no chuveiro lá de casa, quando eu pensava que não, estava brincando com os outros meninos, bem distraído, quando eu pensei que não, os meninos estavam com a minha roupa. Aí eu disse: oxi, que onda é essa? Como assim? Essa roupa é minha. Aí eu olhava para minha mãe, ela já me matava no olhar. Ela olhava para mim, e o olhar dela dizia: fique na sua. Fique na sua, depois a gente conversa. E eu fui vivendo com isso quando eu era criança. Daqui a pouco, cadê meus carrinhos da Hot Wheels? Aí pegou pesado. Não, meu filho, vem cá, vamos conversar. Aí sentava, ia começar. Quando ela dizia: vamos conversar, eu já sabia, já começava a chorar, que já queria chorar já. Meus carrinhos. Com o passar do tempo, eu fui entendendo aquilo, fui entendendo a importância daquilo. E o quão pedagógico aquilo foi na minha vida. Mas assim, o que é que você tem de bem precioso? E eu vou além. As pessoas. Muitas vezes a gente se apega com as pessoas. E existe um texto que confronta muito a gente, que é um texto que diz que quem não tiver disposto a deixar papai, mamãe, famílias e bens para seguir a Cristo, não está pronto para ser discípulo dele. Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que eu estou dizendo agora para você não é que você vai agora dizer: pai, mãe, vou te deixar, porque eu tenho que seguir a Cristo. Não, não é isso. Mas é se até as pessoas te impedem de seguir a Cristo, de obedecer a Cristo, de ser fiel a Ele e de ofertar a sua vida a Ele, nós precisamos rever, nós precisamos avaliar, nós precisamos mudar as nossas amizades. Já é tão difícil você seguir a Cristo, já é tão difícil você levar uma vida que agrada ao Senhor. A gente fala tanto, nós temos que agradar ao Senhor, mas é muito difícil, Tiago. É muito difícil seguir a Cristo. E aí você ainda quer viver essa caminhada cercado de pessoas que não te acrescentam em nada na sua vida espiritual? Aquelas pessoas podem até serem bem-sucedidas no seu trabalho, no seu relacionamento, em alguma área da sua vida, porque se dedicou muito. Mas o salmista vai dizer: não te indignes, ou não fique chateado, ou não fique inquieto pela prosperidade do outro.
Então, quando a gente entende que a nossa vida é do Senhor, a gente precisa estar disposto, inclusive, a abrir mão de pessoas, por amor a Cristo. Existem outros exemplos de ofertas, e que a gente poderia falar, mas a proposta é eu falar pouco. Mas Efésios vai dizer que existiu uma pessoa que se entregou por nós, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus, e Ele entregou a sua vida como oferta pelos nossos pecados. Aí eu pergunto para você, se o nosso exemplo é Cristo, se o nosso alvo é Cristo, se a nossa referência é Cristo, eu estou partindo do pressuposto que é. E Ele se sacrificou e se entregou como oferta por amor a nós. O que você acha que nós devemos fazer? Salmo 116, 12, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. A gente precisa entender que oferta é eu entregar a minha vida a Cristo. E eu parto do pressuposto que todos nós aqui já entregamos a nossa vida a Cristo. Pelo menos levantamos a nossa mão alguma vez, ou pelo menos dissemos sim na frente, no altar, diante de uma pregação onde alguém fez um convite e você disse sim. Mas o sacrifício, ou na verdade a oferta, que nós devemos ofertar ao Senhor, oferta que nós devemos ofertar, é da nossa vida a Ele. E estarmos dispostos a servirmos a Ele com alegria, estarmos dispostos a dedicar nossa... É porque a gente fala muito, as pessoas falam muito isso na liturgia do culto, mas a gente não entende o valor disso, dedicar nossas vidas e bens, dízimos e ofertas. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor como uma oferta, o dízimo ele se torna irrelevante. Porque vamos falar de 10%, porque esse 10% também a gente tem que ter um estudo para desmistificar isso aqui. Mas se você quiser entregar 10%, e se o seu 10% for R$10, dê com alegria. Ah, mas não vai fazer diferença na vida da igreja, não. Tudo bem, mas vai fazer diferença na sua vida, fidelidade ao Senhor, gratidão ao Senhor por entender que foi Ele quem te deu condições para ter aquele dinheiro. Se é R$10.000, olha que 10% maravilhoso, R$10.000, ser 10% daquilo que você recebe, glória a Deus pela sua vida, precisamos trocar o WhatsApp. Dê também esses R$10.000 com alegria. Faça melhor, se você não quiser dar dinheiro não, faça o seguinte, eita, quebrou um ar-condicionado, eu conheço alguém que conserta, eu pago o conserto. Eita, estava precisando pintar a quadra, eu sei alguém que pinta, sei onde vende a tinta e tem o material para pintar, vamos pintar? Eu pago. Você já parou para pensar que você pode ofertar de várias outras formas sem ter que vir aqui na frente? Lá vai eu atrapalhar o pessoal de novo, lá vai. Isso aí, ó. Tá vendo? Isso. De novo. Aí. Vamos orar? E eu gostaria de deixar essa palavra de maneira bem tranquila. Reflita sobre como você tem ofertado ao Senhor.
Não se limite a dinheiro. Oferte sua vida ao Senhor. Oferte seus bens ao Senhor. Oferte seu tempo ao Senhor. Se coloque à disposição do Senhor para que Ele te use para abençoar outras pessoas. Existe um ditado popular que diz que é dando que se recebe, mas eu gosto de usar outra expressão. Eu gosto de usar a expressão, eu gosto de dizer que é abençoando que se é abençoado. Porque quando você abençoa alguém, você faz como se você estivesse fazendo para Deus, é o que Ele nos recomenda. E o Senhor nos recompensará. A Bíblia diz que Ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam, daqueles que ofertam sua vida a Ele. Ele supre todas as suas necessidades, inclusive você que está aperreado para casar. Se você confiar em Deus e buscar Ele em primeiro lugar, Ele suprirá todas as suas necessidades. Eu digo isso porque eu sou um deles. Então, não se preocupe, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas vamos ofertar a nossa vida ao Senhor, porque tudo que temos e o que somos vem dEle, pertence a Ele e é para a glória dEle. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Deus bendito, Pai amado, nós queremos nessa noite, não amanhã e nem em um outro momento futuro, nós queremos nessa noite ofertar a nossa vida ao Senhor. Nós queremos ofertar tudo que temos ao Senhor, tudo que o Senhor nos deu, de maneira bondosa, de maneira generosa, de maneira graciosa. O Senhor nos concedeu tantas bênçãos. E nós queremos simplesmente retribuir ao Senhor. Nós queremos simplesmente agradecer ao Senhor com o coração grato. E a Tua palavra nos ensina a sermos gratos em toda e qualquer circunstância. Nós queremos simplesmente Te adorar com tudo que temos e tudo que somos. Porque tudo que temos e que somos foi o Senhor quem nos concedeu, foi o Senhor quem nos deu. É o Senhor quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Nós Te agradecemos pela juventude da nossa igreja, Te pedimos que essa juventude esteja cada dia mais aos Teus pés, no Teu altar, ofertando, não simplesmente dinheiro, porque dinheiro vem e vai, mas o nosso coração estar voltado para o Senhor. A nossa vida está inclinada para o Senhor, que o Senhor nos ajude nessa caminhada. É assim que nós choramos e desde já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.